dois, três esportes novamente no ar e sempre trazendo pessoas, personalidades do esporte de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Hoje a gente vai estar conversando com a Gessiane. A Gessiane é minha ex-aluna na universidade, acompanha bastante tempo. E a gente vai conversar sobre um trabalho muito bacana que ela desenvolve com o Paradesporto. E é uma satisfação muito grande, Gessiane, te receber aqui, né, para a gente poder conversar, para você colocar para as pessoas assim, o trabalho que é desenvolvido no Paradesporto. Eu já trouxe algumas pessoas do Paradesporto aqui, e Elton esteve aqui, né, Yara esteve aqui. Sim. Então a gente tem que dar assim, mostrando para as pessoas o trabalho que é desenvolvido. Então, é um prazer enorme te receber aqui, tá bom? O prazer é meu, é sempre um prazer, né, estar contribuindo com vocês com o Paradesporto, que é uma modalidade que precisa ser bastante falada e entendida para que a sociedade tenha um pouco mais de noção do que é o Paradesporto dentro da escola e na iniciação e até o rendimento. Esse ano, então, eu te conheci desde a época de faculdade, eu sempre te vi uma menina bem assim, aplicada, uma menina que se dedicou e gostava da educação física, né? Sim. Então, aí eu acompanhei você dentro de um processo seu de desenvolvimento assim, na educação física, né? Mas eu quero que você conte para nós, né? Como é que você saiu da universidade? Antes de sair, você já estava trabalhando no SESC, é isso? Isso. Logo que eu entrei na faculdade, né? Aí eu já entrei com alguns projetos dentro da universidade e foram aparecendo algumas propostas de trabalho. Esse projeto da faculdade, qual que era o... Inclusive, eu trabalhei com a educação especial na época da professora Josley, o Vida Sim. Nova, né? E aí, a partir daí, eu fui buscando outras oportunidades dentro da própria universidade, participei de projetos de iniciação científica, pelo PIBIC também participava, escrevi alguns artigos, né, juntamente com os professores, e a partir daí foram aparecendo novas oportunidades. O SESC foi uma das oportunidades que apareceu de estágio, que eu entrei em 2004, fiquei até a finalização da minha faculdade. Ali você trabalhava com eventos? Isso, eu trabalhei com eventos. Ali a gente fazia de tudo um pouco, né? Desde a parte de organização de eventos, a parte também esportiva, tinha também a parte fitness, lazer, recreação. Sim. Então a gente trabalhava de tudo um pouco, atendia comunidades também. Foi uma experiência bacana. Foi, né? Aprendi muito. Né? Isso. Então, aí você ficou no SESC, posteriormente você... Aí depois eu me formei, aí eu prestei uma prova interna e assumi o cargo de técnico especializada na área de esporte e recreação. Fiquei um tempo no Camilo Boni e depois fui para o Sesc Horto. Lá eu fiquei mais com a parte de recreação e atendia também um pouco da parte de fitness, mas o forte lá era mais recreação, colônia de férias. Por ser um clube, né, uma parte de atendimento aos comerciários, e o clube funcionava final de semana, então a gente atendia mais com atividades recreativas. Certo. Mas aí você gostava do que você estava fazendo ali, era divertido, né? Trabalhoso, né? Porque a gente fala assim, o professor de educação física, ele trabalha quando não descansa, né? Exatamente, nos feriados, finais de semana, exato. E aí, da onde que surgiu daí a mudança, né, de foco para trabalhar para o desporto? Sim, aí depois que eu saí do SESC, né, aí eu comecei a trabalhar com a parte de fitness por conta, como personal. Isso. E aí também são as propostas, né? É o boca a boca, né? Aí me apresentaram a proposta de trabalhar com Paradesporto, que estavam precisando de um professor no município para trabalhar no DEAC, né? E tinham poucos profissionais naquela época. Eu não tinha experiência, mas aceitei o desafio. Era uma nova assim, era uma nova vertente, né? Da educação física, isso. Paradesporto. Exatamente. Você pegou aquele início ali. Aí eu comecei... Eu lembro só para pegar o gancho, né? Eu não sei se você deve conhecer, assim, a Kátia, a Andréia. Sim, eu sei que, aprendi assim, muito com elas.
elas. Essas meninas assim que, olha, eu vou ter a oportunidade de trazer, eu quero trazer as duas aqui. Sim. Porque são duas pessoas assim que, também ex-aluna minha lá na universidade. Na universidade. Mas pessoas assim muito comprometidas, né? E elas têm um belo trabalho assim nessa área do paradesporto. Claro. Eu sei que eu acompanhei bastante. Elas têm muito mais experiência, sim. Na verdade, a Andrea foi uma dos primeiros contatos que eu tive dentro do paradesporto. É uma pessoa que me ensinou muito, devo muito a ela. E eu iniciei com ela, acompanhando o trabalho dela dentro das escolas e instituições também que ela atendia. E para mim foi uma experiência, um aprendizado. Então, o que eu aprendi com ela, eu levei para dentro da escola e estou até hoje atuando por conta dela, por conta do professor Daniel Sena também, que é um professor excelente, que trabalha com a parte de rendimento. O professor Carlos Higino também é outro da área de atletismo, que trabalha desde a iniciação até o rendimento. E você, então, dentro desse novo foco, né, do seu trabalho, você foi se apaixonando. Sim, aí eu fui buscando recursos, né? Estudando, se preparando. A gente tem que estar conhecendo de tudo um pouco, tanto da área esportiva quanto também as deficiências. Entendi. Né? Então, para você passar um treino para um atleta, você tem que conhecer a deficiência dele, você tem que ver o que é adequado para aquele atleta, né? Que é diferente de um deficiente visual, um físico, um auditivo, um paralisado cerebral. Então, aí... Cada uma dessas deficiências existe, assim, vamos por assim, numa competição, por exemplo, Sim. né? Eles dividem por classes, né? Isso. Para poder dar o equilíbrio. Exatamente. São diversas modalidades dentro do Paralímpico, né? Fala pra nós aí. Então tem a bocha, que é para o PC, né? O paralisado cerebral. E dentro da bocha existem também as divisões de classes, né? Aí tem o atletismo, que também são separados por físico, intelectual, tem o deficiente visual. E agora entrou o DAO também, que é uma nova classe, né? Então, dentro desses, existem as classes funcionais. Entendi. E nessas classes funcionais tem as provas de atletismo de acordo com essas classes, né? E faixa etária também? Exatamente, por faixas etárias também. Legal. E aí hoje a gente tem o tênis de mesa, né? O tênis adaptado, tem a natação, tem cadeira de rodas, o basquete, cadeira de rodas, o vôlei adaptado. Então tem uma gama de atividades muito grande que hoje envolve dentro do paradesporto. Então, Giciane, e dentro desse contexto também, foi ampliando a quantidade de pessoas que às vezes estavam em casa, às vezes não tinha uma oportunidade, né? Pela deficiência que possui, Exato. De estar dentro de um contexto. E vocês conseguiram essa ampliação de atividade que está atendendo em vários locais também, por exemplo, várias entidades trabalhando nessa área, né? Nós temos alguns polos. Evoluiu bastante do início para agora, né? Para agora. A pessoa com deficiência, ela era muito escondida, né? Até a família um pouco escondia, achava que as crianças não tinham capacidade para fazer um esporte, para socializar de uma forma geral, porque a gente também trabalha essa parte cultural, social, afetiva. Você se envolve num contexto. Num contexto, todo, né? é um contexto. Então a gente não dá pra busca. Pensar só na atividade que está desenvolvendo, mas por que ele está ali. Exatamente. Como que tá em casa, como é que tá. Você tem que conhecer um pouco da rotina do seu atleta, trazer a família para perto. Trabalhar a autoestima. Exato. Então, de lá de trás, da época da faculdade para hoje, eu vejo que cresceu bastante, mas que ainda pode melhorar. Está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento, exatamente. Assim, bem acelerado, né? Tá bacana. Sim. Só para continuar, mas vamos fazer uma parênteses. Conversando aqui com o Yelsi e com a Yara, e eu acompanhando muito o Daniel Sena, eu acompanho bastante. Sim. O Paradesporto tem um centro em São Paulo. Sim, né? o Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso. Né? Tem um lugar fantástico. Exato. Que é do pessoal de seleção, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que assim, às vezes também pode, assim, algum grupo
ir lá fazer um trabalho específico para conhecer, para poder fazer um treinamento, não tem isso ou não? Tem. Uma pré-seleção, por exemplo. Sim, nós professores passamos também por capacitações. Lá no centro? Sim, no centro e aos cursos regionais para você atuar dentro da modalidade que você está trabalhando. Por exemplo, eu trabalho com atletismo. Então, eu fiz um curso de nível 1 para ser técnica paralímpica brasileira. Certo. E aí tem o nível 2, o nível 3, que é a nível mundial. Então, é de acordo com os níveis. Então... Como é feito em outras modalidades. Em outras modalidades. O futebol, por exemplo, hoje a CBF faz os cursos, né? Então, isso. Nível 1, nível 2, nível 3, para poder ser técnico, por exemplo, internacional, você tem que ter exatamente. É a mesma coisa. Uhum. E o Centro Paralímpico é um dos melhores do mundo, tem uma estrutura fantástica que atende a todas as modalidades paralímpicas. E vem crescendo cada vez mais. A Paralimpíada Escolar é uma referência mundial, né? No Brasil, ela envolve todos os estados brasileiros, né? E a nível mundial, ela é uma referência, porque creio eu, que não tem outro evento escolar no nível de Paralimpíada Escolar. Aqui no Brasil, então, aqui no Brasil estamos na frente. Tanto é que na Paralimpíada nós estamos destaques, né? Sim, estamos em destaque. Tá bem... Estamos no topo. É verdade. Um dos melhores. No futebol nosso é muito bom. Isso. O Eltsin no atletismo. O Eltsin. Fora de série. Exatamente. Tem outro atletismo também, né? Que também foi medalha. Teve o outro atleta, né? Da paracanoagem também. Isso. O cowboy, né? Conhecido como cowboy. Isso. Muito bom. Fernando. Então tá, vamos lá. Agora vamos fazer um parênteses, né? Vamos voltar. Aí você começou a trabalhar, tá trabalhando na prefeitura, trabalhou na prefeitura, depois passou para o estado. Sempre esse trabalho seu é um trabalho de base. Sempre, a iniciação. Você não trabalha com alto nível. Não, ainda não estou preparada, né, para trabalhar. Os cursos para poder. Exatamente, a gente vem buscando, né, aprendizado, conhecimento para chegar num nível maior, né? Então, o meu papel dentro da escola é recrutar atletas, buscar talentos, fazer iniciação, e aí dessa iniciação a gente passa para os colegas que têm mais experiência para trabalhar com rendimento. Exatamente. É um processo que é feito em todas as modalidades, sim, né? Sim. É um trabalho de base e tem o pessoal que é o que tem o mais avançado, isso. Que bacana, é uma coisa assim, e dentro desse contexto, né? É interessante você saber falar para nós, assim, desse seu trabalho, surgiram alguns talentos assim que já estão hoje em evidência nacional? Sim, nós temos atletas que o nosso trabalho é a Paralimpíada Escolar. A gente busca, né, na idade escolar de 11 a 17 anos, os talentos que daí vão para frente, vão para um rendimento, né? E aí Deixa eu entender uma coisa, você trabalha numa escola. Isso. E essa escola só os alunos daquela escola, ou é uma coisa mais ampla, por exemplo, pode vir atletas, por exemplo, de outras escolas? Pode. Você tem um centro de treinamento ou não? Não. É dentro da escola? É dentro da escola, mas eu posso levar meus atletas, por exemplo, a treinar no Vila Násser. Eu trabalho ali no São Francisco, na Escola São Francisco. Ali, por ser um espaço amplo, grande, um espaço que dá para trabalhar bem a modalidade de atletismo, eu acabo concentrando os meus alunos ali. Mas tem atletas que, de repente, de outras escolas que não têm o paradesporto, queiram treinar lá, eu os atendo. Isso, aberto, então não é fechado, ela só Exato. Da escola. Não. Aí quando você, nessas competições, por exemplo, tem atletas que não são da sua escola, mas que treinam lá com você. Que treinam comigo. E vão participar normalmente pela escola que eles estudam. Exatamente. É feita uma seletiva, né? A gente participou há pouco tempo de uma competição aqui municipal, que foram os Jogos Paralímpicos de Campo Grande. Agora a gente vai ter a fase estadual, que é uma seletiva já para uma fase nacional, que é a Paralimpíada Escolar, fase estadual. E daí a gente já vai fazendo uma seletiva, separando os atletas para competir. Daí, esses que atenderem os requisitos, tiverem uma boa margem na competição, a gente já vai para um nacional. A gente já monta a delegação com os atletas que já vão representar o estado de Mato Grosso do Sul
na Paralimpíada Escolar e vocês Nacional. que são os técnicos. Isso, ali exato. É igual funciona nos Jogos Escolares. Exatamente. Normais, Aham. Tá. Então, aí dentro desse processo, você cita alguns atletas ou atletas, né, que tanto masculino e feminino, você trabalha os dois. Sim, eu trabalho com os Masculino e dois, feminino. masculino e feminino. Quem que foram destaque, assim, que você pode citar para nós, assim? Nós tivemos alguns atletas que saíram da escola, ainda não tenho a Vitória Fagundes, que é uma atleta minha que já está comigo há mais de 5 anos, que é bolsista hoje. Da Fundesport. Não, ela é bolsista do governo federal. Governo federal. Isso, ela teve um bom destaque na Paralimpíada Escolar, na fase nacional, e ela recebe a Bolsa Atleta do governo. Do governo federal. Do governo Mas federal. Mas estadual ela não participa também? Que pode receber dos dois? Pode receber. Mas existem alguns critérios para poder competir, para entrar nessa bolsa do governo do estado. Isso, que ainda a gente não conseguiu, não atendi ainda os requisitos, né? Então... Mas você vê, é meio estranho, né? Vamos falar, né? Você recebe de um órgão federal, que provavelmente necessita de mais possibilidades, sim. Requisitos, vamos colocar mais requisitos do que o estado, né? Exato. Porque se eu sou um atleta de nível que eu consigo, estou almejando e conseguir um bônus, né? Federal, como é que eu não vou conseguir no estado? Porque ele não participa como representante do estado nessas competições? Participa. Mas existem alguns outros critérios que ainda a gente não conseguiu, porque tem um número X de competições que essa atleta tem que participar por ano. E no nacional não tem isso? No não, federal? Se ela já atingiu, ela chegou no nível nacional, ela atingiu o ranking, né, da margem que ela atendeu lá na competição, ela tem direito à bolsa durante um ano. Aí depois ela tem que somar pontos para continuar com essa bolsa. Isso, exatamente. O processo deve ser o mesmo no estado, né? É o mesmo. Só que então o estado é mais rigoroso. É mais rigoroso. Ah, tá. Então eu tô entendendo. Porque, assim, acho que quem tá ouvindo vai falar, como é que pode ter, né? Vocês estão fazendo uma pergunta que acho que as pessoas estão fazendo em casa. Exato. Ou você tá recebendo nacional, porque no estado não. Então era mais fácil pegar aqui no município, no estado, do que no federal. Isso. Porque lá a gente imagina, né? Que o grau de exigência seja maior. Seja um pouco maior. Tá, além da Vitória, né? A Vitória Fagundes. Fora a Vitória, tem mais alguém? Nós tivemos outros atletas que infelizmente não estão mais por conta de... Veio a pandemia, atrapalhou muito, bastante, né? Não teve competição quase, não teve treino. Então a gente teve alguns atletas que deram uma decaída, né? Infelizmente não estão mais com a bolsa, né? Mas futuramente, né? Mas nesses jogos escolares, como é que tá Mato Grosso do Sul, por exemplo? Consegue obter bons resultados? Sim, consigo. A nível nacional, por exemplo, no ranking aí, sei lá, de 1 a 10, tá entre os 10 ou não tá? Estamos entre os 10, estamos entre os 10, estamos em 5º ou 6º lugar. Que bom. Tá, nós estamos bem. Quem é o bicho-papão a nível nacional? Que estado que tá na frente? São Paulo. Rio, São Paulo. São Paulo, pela estrutura que eles têm, né? Eles são um dos melhores, né? Que mais? Que ofertam mais. Aí tem o pessoal do Sul, Santa Catarina também, é forte. Eles são fortes. O Sul é muito forte. Eles têm uma estrutura melhor. Não desconsiderando a estrutura que a gente tem, mas assim... Mas aqui, a estrutura nossa, por exemplo... Tem melhorado. Melhorou bastante. Mas ainda precisa melhorar um pouco mais. Em relação à escola... Onde que é o centro aqui? Por exemplo, o polo de treinamento do Paralimpíada? Nós temos a Vila Nasser, né? E temos o Parque Ayrton Senna. Certo? O Parque Ayrton Senna. A pista nova. A pista nova, né? Então a gente concentrou o maior número de atletas lá. Olha, alguns atletas eu consigo levar para lá, né? Eu faço muita parceria com o Senna, com o Carlos e Gino em relação a isso, pela questão de distanciamento também, por ser um lugar muito longe e a escola onde eu trabalho é longe, então a gente acaba... A sua escola é perto do Vila Nasser. Então, para mim é mais fácil eu levar os atletas. Também, isso. Né?
Então, essa questão de logística, entendeu? Mas não deixa a desejar, ó. Às vezes os meninos vão pra lá. Pra você, eu perguntei se você vai lá na Ayrton Senna, porque eu queria ver como é que tá aquela pista lá. Porque eu lembro que após a inauguração, tempo depois, eu estive lá no Ayrton Senna, conversando com os professores, eles estavam criticando bastante a pista. É uma questão de drenagem também, né? Quando chove. Não sei se foi consertado, se foi melhorado aquela questão. Tinha um problema lá. Tinha um problema, isso. Então, Gessiane, eu falo, o que está acontecendo no Paradesporto acontece nas várias modalidades. Estava conversando aqui com o Pezão, do voleibol, e com o Madrugada, do vôlei também. Eles conseguem trazer competições a nível nacional, né, jogos da liga de vôlei, mas eles não têm local para fazer aqui em Campo Grande. Porque o Guanandizão, por exemplo, um baita ginásio, que reformaram todo o Guanandizão, o piso está excelente, arquibancada, mas o teto, se chover, molha. Então assim, né, a estrutura, você está falando da pista agora do atletismo. Sim. Mesma situação. Mesma situação. Drenagem ruim. Então, quer dizer, não é goteira, mas tá molhando. Mas molha, atrapalha, então, né? Assim, atrapalha a competição. Vai trazer uma competição a nível nacional, você corre o risco de chover e inviabilizar a competição. Então, quer dizer, é um prejuízo muito grande, né? E aí você não tem como fazer. Então, vai cair, Gessiane, na mesma situação. Então, o paradesporto, o vôlei, o futsal, o basquete, o futebol, todos caem a questão de estrutura. Você concorda também que as pessoas, os nossos órgãos públicos, os políticos, né, deveriam olhar com mais carinho sobre isso, né? Para poder tentar melhorar essa estrutura. Claro. Geral. Você também sente essa mesma situação que as outras modalidades sentem? Né? Eu acho que assim, no meu entendimento, eles teriam que procurar a pessoa que conhece do assunto, né? Que vivencia, na hora que está fazendo, procurar um técnico especializado, que entende da modalidade, que sabe como que é uma pista, que tem experiência, vivência. Porque o engenheiro, ele tem o conhecimento técnico. Exatamente. Né? Mas a prática ele não tem. Que trabalha ali que sabe. Ele que vai saber, ele que vai dar sugestões, vai poder contribuir para que tudo saia da melhor forma possível. Eu tenho um exemplo muito pessoal, né? Aconteceu comigo isso. Eu coordenava o Dom Bosco, né? Fui coordenador do Dom Bosco por vários anos. E na minha administração, como coordenador, foi construído o Polo Esportivo Dom Bosco. Você conhece lá? Sim, conheço. Aquelas quadras lá. Sei. E na época o engenheiro, que hoje está falecido, já faleceu o engenheiro, né? O Daúde, que era o engenheiro da época que construiu lá. E ele não deixava a gente dar palpite. E então uma coisa erro, né? Uma coisa séria que aconteceu ali, lá são 6 quadras de polivalentes, de quadras de futsal, vôlei, basquete, vôlei. O posicionamento das quadras, eu comentei com ele, porque ele não levou em consideração o sol. No final da tarde, o sol. Então, a gente falava, coloca essa de comprido, para o sol bater de lado. Exatamente. Ele colocou ao contrário. Então chega no final da tarde, ninguém joga, ninguém enxerga, né? Aí o Padre Martins, que também já faleceu, ele colocou, ele plantou umas árvores. Depois tem uma pista que entra lá no polo esportivo, e do lado ele plantou umas árvores para crescer, para poder fazer a sombra. Só que ela demora 10 anos. Para atingir a altura. Ficou 10 anos colocando lona de plástico, aquela zona preta, para proteger, para poder ter jogo. Então, assim, exatamente o que você está comentando. A questão do engenheiro, ele sabe construir, mas os detalhezinhos, ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir, porque é nós que estamos ali no dia a dia, a gente que sabe das dificuldades, né? E também a gente pode contribuir. Com certeza. Por que não? Vocês é que podem. Exatamente. Que estão ali no dia a dia, que sabem da necessidade. Da necessidade. Então, eu estou colocando um asterisco aí só pra gente poder ver, assim, que isso ocorre, né? Você vê, foi em 90 e poucos, né? Que eu fui coordenador lá, que nós construímos o poli lá. Então, e desde aquela época, existe essa questão. Sim. Então, provavelmente,
na construção de uma pista de atletismo lá, e talvez eu não tenha ouvido, eu procurado as pessoas que trabalham com atletismo, que já vivenciam em outros estados, a nível nacional, como é que funciona, o que pode ser feito, né? Isso. Então, às vezes a pessoa não tem a gente não tem essa noção, essa participação. Nós não podemos participar, né? Então é uma falha que ocorre e tem ocorrido. Então, eu entendo também, por exemplo, no Guarandizão, tem ocorrido algo semelhante, que eu conheço, desde que eu sei que o Guarandizão pinga água lá. Entendeu? Primeira coisa, como é que eu vou trabalhar aqui embaixo? Se lá em cima tá ruim, eu começo lá pra descer. Né? Então, assim, a gente sabe isso. Mas quem fez não sabe. Não sabe. Provavelmente. Acharam só a parte de baixo ali, que era o principal, e esqueceram da parte da estrutura. Então, dentro dessa vivência sua no Paradesporto, né? Eu tenho acompanhado, assim, o sucesso que é o Paradesporto a nível nacional, a nível internacional. Sim, o Elcio é um exemplo. Um medalhista olímpico. Então, e isso motivou muito vocês também, né? Sempre. As crianças, o pessoal que trabalha. Motiva, né? E isso também, a gente pega esses exemplos, esses ícones esportivos, para mostrar que eles também são capazes, que eles podem chegar a um nível do Yeltsin. O Yeltsin começou fazendo corrida de rua. Ele contou a história dele. Eu lembro, eu estava no Sesc na época, ele participava das corridas de rua. No convencional não tinha essa questão de deficiente na época. Então era tudo junto. Depois que foi, né, separando. Por conta dele que a gente foi criando também essa questão, essa divisão das corridas. Ter a participação dele para nós era super importante. Aí a gente foi criando essas divisões, né, de medalhar para deficiente visual, para deficiente físico. E aí foi melhorando. Você leva, por exemplo, quando o Elton está aqui, que ele também treina aqui, na verdade. Ele sai para treinar fora. Mas você leva, o Elton foi, assim, por exemplo, para conversar com a segurança escolar, para dar um incentivo? Você já tomou essa atitude? Assim? Ainda não. Mas seria Eu acho ele um cara super simples. Ele é bem acessível, né? Eu vejo ele correndo às vezes, fazendo os treinos dele lá no pole, às vezes ele tá pelas ruas de Campo Grande mesmo, ele treina. Então você não teve essa ideia de levar lá para motivar a segurizada? Ainda não que eu não tivesse a ideia, né? Não teve oportunidade. Não tive a oportunidade ainda, mas seria interessante, né? Seria interessante. Porque eu falo assim, todos os ídolos, né, de todas as modalidades, para tudo, né? Então a criança, ela foca, cada modalidade foca no ídolo. Isso. Né? Então, com certeza, o Elton é ídolo de todo o pessoal do Paradesporto ali, né? Isso. Então, poxa, pensa um papo uma palestra, né? Para falar um pouco da vida dele, como ele começou. Que às vezes vai servir de exemplo para muitos ali que às vezes estão desanimados, que estão assim, acho que vão chegar. Quando ele contar a história dele, que ele contou aqui para nós, e que tá no YouTube, né? Quem quiser pode entrar no YouTube, 123 Esporte e procurar nosso papo com o Yeltsin. É muito bacana, esclarecedor, uma coisa assim. Eu fiquei até emocionado pelo desenvolvimento dele, né? Sim. Como ele começou ali do nada, né? Vamos fazer atletismo. Foi fazer atletismo e hoje é um medalhista, né? Então, e a história toda dele. Né? Exige muita resiliência, perseverança. Ele é muito disciplinado no que ele faz. Então, sucesso. Ele é focado. Todo atleta de alto rendimento tem que ser focado. Tem que ser focado. Exato. Eu faço aqui, Gessiane, sempre faço paralelos com o futebol, que é meu métier. Sim. Né? Apesar que, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de trabalhar com coordenação de esportes e envolvia todas as modalidades. Então, assim, o mínimo eu conheço de cada modalidade. Eu tenho uma vivência, uma vivência de cada modalidade. A gente sabe, mas eu falo assim, o foco do atleta de alto rendimento, eu critico muito o Neymar. Né? Eu era fã do Neymar. E até hoje, tecnicamente falando, ele não se discute. Mas o que eu discuto, e aí hoje ele não foi, não é, e não vai ser o melhor do mundo, não porque ele não joga bem. Porque o foco dele não é o futebol. Ele foca muito em rede social, em balada, entendeu? Ele não é um cara assim, por exemplo, o menino Ney, a gente fala menino Ney, ele continua menino até hoje, ele tá quase 30 anos e não vai amadurecer. Amadurecer. Né? Então é muito moleque, né? Então assim, e isso prejudicou muito
o futebol dele, por exemplo. Não é que prejudicou o futebol dele não, mas digo assim, as ambições deles enquanto atleta, de ser o melhor do mundo, que era a ambição dele, né? Ele não vai conseguir ser, por quê? Porque não tem um foco do Messi, não tem um foco do Cristiano Ronaldo, que o cara é focado, né? Então, assim, são caras que vejo o futebol, assim, como uma profissão e que vai chegar um momento que eles vão aposentar. Uma profissão como qualquer outra, né? Ele vai Você precisa de aposentar. foco, exato. Quando ele aposentar, ele aproveita a vida dele, né? Então, assim, infelizmente é isso. Eu tava conversando com o Janjão, tava com todos os atletas aqui, mesma coisa, se você não abrir mão de certas coisas para você conseguir alcançar, não vai conseguir. Né? Então, eu acho interessante, assim, seria muito interessante esse papo do Elton com essa meninada. Com a moçada. Né? Eu acho, assim, que eu sei que eu já tenho exemplos. O Jean é um jogador de futebol do Palmeiras, do Fluminense, do São Paulo, foi campeão brasileiro 5 vezes. Ele foi daqui, né? Eu tenho ele de 5 anos. Ele vem em Campo Grande, aí eu levo ele lá pra falar com os meninos da escolinha, cara, você olha o brilho dos olhos da criança. Então, assim, isso é um exemplo, assim, as crianças vibram com isso e eles conseguem, com um bate-papo desse, motivar a criança e entender qual que é o processo para chegar lá. Não é que não é difícil, mas exige muito das pessoas, né, para poder chegar, né? Sim. Então, assim, acho que o trabalho que você desenvolve, Gisele, com outras pessoas, desenvolve, quando eu falei da Andréia, da Kátia. Da Kátia, né? Kátia Café. Adoro as duas. Então, assim, são pessoas, assim, que são dedicadas, assim, eu parabenizo muito, assim, por exemplo, eu valorizo muito o trabalho que você desenvolve, porque você trabalhar com crianças, adolescentes, que são perfeitos, que tem... É uma coisa, né? É uma coisa, né? Você trabalha com outro tipo de dificuldade. Eu tenho dificuldade de trabalhar, porque, assim, criança tem outro tipo de dificuldade. Mas essa dificuldade que vocês trabalham, né, nessa área, cara, é muito, assim, é uma coisa muito bacana, assim, uma coisa, assim, acima da média, né? E tem que ser, como você falou, você, no início, você não pensava nisso. Não. Você se apaixonou por esse trabalho. Sim, eu acho que é muito gratificante, né? Você vê... O que você sente, assim, por exemplo, quando você vê, chega uma criança pra você lá, você tá do nada, e começa a desenvolver. É gratificante você ver que pequenas coisas se tornam maiores. Então, a criança que ficava ali, que na verdade, assim, existe. Eles falam muito em inclusão, mas não é muito o que acontece. Vem melhorando, mas ainda precisa melhorar muito ainda. Então, a criança, às vezes, não participa de uma aula de educação física, porque ela tem uma deficiência. Tem professores que não conseguem agregar aquele aluno na aula de educação física ainda. Então, a gente é muito carente profissional ainda dessa área. Então, quando vem um aluno para mim, eu fico extremamente emocionada de poder atender aquele atleta, aquele aluno que vai se tornar, claro, um atleta. E espiritualmente falando, eu me sinto muito bem, realizada. Esse ano eu imagino, né, que eu nunca trabalhei, né, nessa área, assim. Mas eu falo assim, é uma coisa diferente, né? É diferente. Não é só o atleta, não é só o trabalho. Não. É esse envolvimento. É o envolvimento, você se envolve. Tem atletas, tem alunos que, às vezes, é o momento dele. É o momento dele conversar com você, dele sorrir, dele falar da vida dele. Eles têm essa carência. Eles têm essa carência afetiva, exatamente. Porque eles vivem no mundo deles, né? É muito difícil você ver eles socializar. Você sempre vai ver eles quietinho ali no cantinho deles. E o paradesporto não, ele vem para contribuir nessa forma também social. Socializar. Envolver tanto convencional, inferior, né? Não se sentir menosprezado, inferior. Ver que ele é capaz sim, também de atingir um objetivo. Você trabalha muito essencialmente. A gente trabalha muito o psicológico deles também. Principalmente, né? Exatamente. Porque, assim, e eu acho que esse aí é o mais importante, né? Sim, do trabalho de você, não é formar atleta. Não, formar cidadão. Formar um cidadão e principalmente você socializar essas crianças. Né? Fazer essa inserção na sociedade. Com certeza. Através do esporte. Através do Porque esporte. trabalha muito autoestima. Muito. A gente trabalha o tempo todo a autoestima. Você é capaz, você consegue, você pode. Ele consegue, pô, parece. Nossa, eles vibram e a gente também, Sim. né?
junto com a família, né, também. Então, você tocou num ponto. Existe muito envolvimento, muito mais, por exemplo, no paradesporto do que no esporte normal, por exemplo, assim, no convencional, né? Convencional. O convencional, a família participa, nem tanto. Mas eu imagino que no paradesporto, assim, porque o pai, ele sente isso, por exemplo, assim, qual a felicidade de um pai, por exemplo, no convencional, um guri, por exemplo, tá jogando lá, o pai vai lá, tira foto, acha lindo aquilo ali. Mas eu fico imaginando um pai que tem um deficiente, um filho deficiente, né, e que você percebe a criança inserida no processo, ela feliz, desenvolvimento. Eu acho que esse envolvimento é muito maior. É muito maior, é muito mais... Você já trabalhou os dois lados? Sim, trabalhei dos dois lados. E você percebe isso? Eu percebo que o envolvimento do pai que tem uma criança com deficiência é muito maior. Para ele é muito gratificante ele ver o filho dele fazer um esporte. Estar inserido na área do esporte. Coisa felicidade. É uma felicidade muito grande. E aí tira foto, e quer entrar, e quer participar junto, sabe? Então isso pra nós Isso não tem preço. Não tem preço. É uma coisa assim que é o que te move. É o que nos move. Né? É essa sensação, esses momentos. Eu falo, quem entra pra área do paradesporto, da educação especial, eu acho que se sente realizado profissionalmente em todos os sentidos. E não sai. É muito difícil quem entrar na educação especial, no paradesporto, sair da área. Não quer outra vida. Quer trabalhar para eles, com eles. A gente trabalha para eles. Né? Eu falo que é para eles, com eles. A gente faz com todo carinho, com todo amor. Então, e esses pontos por exemplo, hoje, como é que é nas escolas hoje, assim, está bem difundido nas escolas o paradesporto, de uma maneira geral, por exemplo, tem, e pessoal para trabalhar, por exemplo, está tendo muitos Então, a gente ainda tem muita carência de profissional, tanto é que a Fundesporte abriu, né, para todos os municípios, tem um processo seletivo, e assim, melhorou de 2 anos para cá, mas ainda tem muito ainda que melhorar. A gente precisa de profissionais que queiram trabalhar com a área de educação especial, com paradesporto. Seria interessante fazer um trabalho nas universidades, né? Sim. Motivar o exatamente. Motivação. A academia na faculdade para trabalhar na academia, para ser personal. Ou um outro já esporte. Entra com a cabeça voltada para academia. Aqueles que praticam, que são atletas e querem ser técnicos, querem trabalhar com iniciação esportiva. Sim. Aliás, nem iniciação eles gostam, na verdade, quer treinar a ser técnico. Já quer o alto nível. Isso, não quer a base, que é o mais difícil. E mais exatamente, é o mais difícil. Eu sou suspeito para falar isso, eu sempre trabalhei com base, eu adoro. Eu tava comentando assim, hoje eu trabalho até o sub-13 na escolinha. A minha ideia, eu faço competições também, né? Tem uns campeonatos que eu faço, 7, 9, 11 e 13. Sim. A minha ideia, daqui a um tempo, e não vai demorar muito, eu quero fazer 5, 7, 9, 11 e tirar o 13. Eu já tirei o 15. Eu tirei o 15. Vai trabalhar com os pequenininhos, os menorzinhos. Então, acho assim, essa faixa etária aí, é o que base, precisa. Então, eu acho que é ali que está o fundamento. É o fundamental. Porque se você trabalhou ali a iniciação, você manda para o rendimento, ele já tem toda aquela base. Então, eu falo que a iniciação é o mais difícil. O rendimento você vai aprimorando. Mas a parte de iniciação, a técnica, você fundamentar ali, é na base. Porque assim, é importante o técnico, aquele da alta performance. Né? É importante porque ele vai pegar é aquele que fala assim, pega um brilhante e vai trabalhar. Agora, eu acho assim que eu ainda penso, né, que sempre o trabalho de base, ele é fundamental na formação do ser humano. Sim. Independentemente do atleta. Então, quem trabalha são os princípios, vai né? pegar aqueles, é uma elite que vai trabalhar, né? Mas a grande massa, a grande maioria, e que necessita de um trabalho para poder melhorar ele enquanto cidadão, é o trabalho de base. É o trabalho de base, realmente. Então, também concordo. Onde vocês trabalham, entendeu? Isso. Então, por isso que eu valorizo muito. Então, quando eu te convidei para vir aqui, para gente conversar, e eu tô dando muito ênfase dentro desse projeto, como eu estou tendo a oportunidade de estar trazendo pessoas aqui, eu gosto muito de mostrar para as pessoas assim, esse trabalho que você desenvolve, que é o trabalho de base, porque
é de fundamental importância no futuro do esporte do Estado, né, de Campo Grande, do Estado e do Brasil. Do Brasil. Porque assim, e a gente tem profissionais. Como eu falo que a gente tem muitos talentos, nós temos talentos em tudo aqui. Né? Até no Paradesporto a gente tem talento, a gente tem talento no atletismo, no futebol. Nós temos todo o talento, a gente tem. Sim. Agora nós precisamos ter também técnicos talentosos. Nós precisamos trabalhar, ter essa necessidade, por exemplo, de ter pessoas trabalhando a base, para fortalecer essa base, porque aí o alto rendimento vai estar bem municiado. Nós temos que municiar o alto rendimento através disso. Agora, porque quando você não faz um trabalho de base, o que vocês estão fazendo é um trabalho que está assim, planejando o futuro. Exato. Esporte. Então, e isso é importante. Né? Então, com eu vejo. Certeza. Então, quando eu te trouxe aqui e trago essas pessoas que trabalham com a base, exatamente mostrar isso, que o quão é importante esse trabalho que você desenvolve. Então, às vezes, quando eu te convidei, você falou, professor, mas você, porque você representa uma gama de pessoas que realmente tem que ser valorizada. Então, parabéns pelo trabalho que você faz, dessas pessoas, o André, a Kátia, são pessoas assim, que eu conheço. O Flávio, ele também é um rapaz que trabalha com paradesporto, né? Necessidades especiais, essas coisas assim. Então, aí tem um monte que eu conheço, o Daniel Sena, né? Sim, o Carlos Higino, o Daniel Sena, esse pessoal que trabalha. Então, assim, são pessoas assim, que eu admiro muito. Então, eu vejo que, assim como tem no convencional, nas modalidades aí de vôlei, mas que tem os abnegados que trabalham, você é uma pessoa, por exemplo, que se dedicou, você se dedica, você apaixonou pelo esporte e está trabalhando, e está cheio de vontade, e eu percebo nas suas palavras, nos seus olhos, quando você fala do Paradesporto, aquela vibração, aquela coisa boa, te deixa feliz. Então, é importante o profissional ser feliz. Sim, né? Fazer o que gosta, é importante. Se você faz aquilo que você gosta, não tem como dar errado, né? Você atinge o seu sucesso e você contribui mais com a sociedade e com os alunos, né? De uma forma geral. Você sempre está buscando melhorias para ele, conhecimento para aprimorar, para você passar o conhecimento para ele. E o fundamental aí que eu vejo, assim, eu te parabenizo também, assim, porque pelo assim, que eu sei o quão importante você é para todas essas crianças que você trabalha. Sabe, você não tem noção. A gente não tem noção. Eu trabalho com criança, Sim. Então a gente não tem, às vezes você não tem noção o quanto você é importante na formação dessas crianças que você trabalha. Eu agradeço. Parabéns Obrigada. Mesmo. Eu sou um admirador seu há muito tempo, assim, sempre te observo, te falo, você é muito dedicada nas coisas, então continue. Você vai obter sucesso sempre porque você gosta do que você faz. Muito obrigado pela tua presença, pelo Obrigada papo. pela oportunidade de estar falando. Foi bacana, foi legal. Passou? Passou. Você estava meio com medo, mas assim, um pouco aflita. Acho que flui, né? Flui, porque você vai falando daquilo que você entende um pouco, né? E vai... Isso. É o que você faz. Exato. Tá bom? Obrigado pela tua presença. Obrigada eu. 1, 2, 3 Esporte, então a gente encerra aqui nosso bate-papo com a Gessiane e semana que vem temos mais papo com pessoas também que trabalham e que desenvolvem o desporto de Campo Grande, do estado e do Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima.